o cirurgião da alma e a insuficiência humana, o silêncio do templo interior, muitas vezes, tratamos a nossa vida espiritual como se fôssemos arquitetos de uma reforma superficial em uma casa antiga e desgastada. Passamos dias e noites tentando pintar as paredes da nossa personalidade com as cores da boa conduta. Trocamos os móveis dos nossos hábitos por outros mais aceitáveis socialmente e escondemos as rachaduras profundas do nosso caráter sob os tapetes pesados das nossas boas intenções. Fazemos isso porque o mundo nos ensina que a mudança é uma questão de esforço, de força de vontade e de querer o suficiente. Mas no silêncio do canal Caminhos da Fé, precisamos encarar uma verdade que a maioria evita. O ser humano é um mestre em gerenciar sintomas, mas é completamente incapaz de curar a sua própria nascente. Os versículos a seguir não é sobre como você pode ser uma pessoa melhor. É sobre o que você não pode fazer por si mesmo. Existe uma fronteira na alma humana que nenhum livro de autoajuda, nenhuma sessão de terapia e nenhuma promessa de ano novo pode atravessar. É a fronteira da natureza. Você pode treinar um leão para não atacar, mas ele continua sendo um leão por dentro. Para que ele se torne um cordeiro, seria necessária uma recreação biológica. No reino do Espírito, é exatamente isso que acontece. O Espírito Santo não é um decorador de interiores que vem para ajustar as cortinas da sua moralidade. Ele é o cirurgião celestial que entra na sala de cirurgia da sua alma quando as luzes se apagam e todos os outros recursos falharam. Existem fardos invisíveis que você carrega há décadas. Talvez sejam correntes forjadas nos traumas da sua infância, ou talvez uma amargura que se tornou tão parte de você que você já nem sabe quem seria sem ela. Você tenta soltar, mas as mãos parecem coladas ao peso. É aqui que entra o Consolador. A Bíblia nos revela que existem áreas específicas da vida humana que são uma propriedade exclusiva da intervenção divina. São as coisas que só o Espírito Santo pode retirar. Se você tentar arrancá-las sozinho, acabará se ferindo, pois elas estão entrelaçadas nas fibras do seu ser. Mas, quando ele toca, a retirada é cirúrgica, profunda e eterna. Prepare-se, pois iremos descer aos porões da alma, onde apenas a luz do Espírito ousa brilhar, para entender o processo de libertação que começa onde o seu limite termina. A anatomia da substituição divina. Por que precisamos que alguém retire algo de nós? Por que não podemos simplesmente deixar de sentir ou deixar de ser? A resposta reside na anatomia do pecado e da fraqueza humana. Na cosmovisão bíblica, o que nos afasta de Deus não é apenas um comportamento errado, mas uma seiva amarga que corre em nossas veias espirituais. O esforço humano é como tentar limpar um rio poluído jogando baldes de água limpa na foz. É um trabalho exaustivo, frustrante e, em última análise, inútil, porque a poluição continua vindo da nascente. O Espírito Santo, no entanto, opera na nascente. Ele não está interessado em limpar a superfície. Ele quer tratar o lençol freático da sua existência. Ao longo deste vídeo, exploraremos 5 pilares fundamentais. Veremos como o Espírito retira a ira que nos queima por dentro, o medo que nos paralisa, as toxinas que contaminam nossas intenções, as máscaras que usamos para sobreviver e o vazio que nenhuma conquista terrena consegue preencher. Em cada um desses pontos, existe uma dinâmica de substituição. Deus nunca deixa um espaço vazio. Quando o Espírito Santo retira a ira, ele não deixa um vácuo. Ele planta o Shalom. Quando ele retira a covardia, ele implanta o Dunamis, o poder explosivo da ressurreição. Esta é a beleza do caminho. A retirada divina é sempre o prelúdio de uma nova plenitude. Imagine um paciente que precisa retirar um tumor. Ele não pode se operar. Ele precisa deitar-se, confiar no cirurgião e permitir que o anestésico faça o seu trabalho. Muitas vezes, a nossa resistência à mudança vem do fato de que tentamos ser, ao mesmo tempo, o paciente e o médico. Queremos controlar o processo, decidir o que deve ser retirado e o que queremos manter. Mas o Espírito Santo exige entrega total. Ele conhece áreas de infecção que você ainda nem percebeu. Ele vê a inveja disfarçada de senso de justiça, vê o orgulho disfarçado de autoestima,
e vê a mentira disfarçada de prudência. Deixe que estas palavras sirvam como o bisturi da verdade. Não tenha medo do que ele vai encontrar. O objetivo dele não é a sua vergonha, mas a sua saúde espiritual completa. O processo pode ser doloroso, como qualquer cirurgia, mas o resultado é uma liberdade que você nunca imaginou ser possível. O fogo que consome o recipiente, Salmos 37:8, o calor das narinas e a caverna de Davi. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes, pois isso só leva ao mal. Para entender o peso desta ordem, precisamos viajar até o deserto de En-Gedi. Imagine o cenário. O ar é seco, o cheiro é de poeira e rocha aquecida. Davi, o ungido de Deus, está vivendo como um animal caçado. Ele não está em um trono, ele está em um buraco na terra. Atrás dele, o rei Saul, com 3.000 homens, move-se com o único propósito de matá-lo por pura inveja. Davi teve todas as razões humanas para ser consumido pela ira. A injustiça latejava em suas veias como um veneno. Ele foi fiel, mas recebeu perseguição. Ele foi herói, mas recebeu o exílio. É aqui que a exegese hebraica nos revela um segredo profundo. A palavra usada para ira, neste salmo, é apa. Curiosamente, na língua dos profetas, apa significa tanto ira quanto nariz ou respiração. Por quê? Porque os antigos observavam que o primeiro sinal de um homem dominado pela fúria era a sua respiração. As narinas se dilatam, a respiração torna-se curta, pesada e quente. A ira é, literalmente, o aquecer das narinas. Quando você está irado, você está pegando fogo por dentro. Davi, dentro daquela caverna, sentiu esse calor. Ele tinha Saul ao alcance de sua espada. O seu corpo gritava por vingança. O seu nariz estava quente com a respiração da indignação. Ele sentia que a justiça própria era a única saída para aquele incêndio interno. A ira é uma reação fisiológica que sequestra a razão e obscurece a visão espiritual. Quando o salmista diz, deixa a ira, ele está dando um comando de sobrevivência. Se Davi tivesse matado Saul naquele momento de furor, ele teria subido ao trono não como o escolhido de Deus, mas como um usurpador movido pelo próprio ego. A ira teria destruído o recipiente, o próprio Davi, antes de atingir o alvo. O milagre que aconteceu na caverna de En-Gedi não foi o fato de Davi não ter matado Saul. O milagre foi o Espírito Santo ter retirado de Davi a necessidade de matar. O Espírito esfriou as narinas de Davi. Ele retirou o calor do furor e substituiu pela brisa do Shalom, permitindo que Davi visse não um inimigo, mas um homem ungido por Deus que estava sob o julgamento do Senhor e não do seu próprio. O ato de Rafá, soltando a corda, o comando que segue no Salmo 37:8 é: abandona o furor. No original hebraico, a palavra para abandona é Rafá. Este termo é um dos mais belos e terapêuticos de toda a Escritura. Significa literalmente soltar as mãos, relaxar ou deixar cair. Imagine que você está segurando uma brasa ardente com a intenção de jogá-la em alguém que o feriu. Você aperta a brasa com força, planejando o momento certo do ataque. Mas, enquanto você segura a brasa, a sua própria palma está sendo destruída. Os seus tendões estão sendo cauterizados e a dor está consumindo a sua mente. O Espírito Santo olha para você e diz: Rafa, solte a brasa, abra as mãos. Retirar o furor não é uma questão de engolir o sapo ou reprimir o sentimento. A repressão é humana e gera doenças. A retirada é divina e gera paz. Quando o Espírito Santo realiza o Rafa em sua vida, ele retira de você o fardo de ser o juiz do universo. Ele remove aquela pressão insuportável de ter que fazer as pessoas pagarem pelo que fizeram a você. A vingança é um peso que o ser humano não foi projetado para carregar. Quando tentamos carregá-la, nossos nervos espirituais entram em colapso. O Espírito Santo entra na situação e retira o combustível da sua indignação. Ele lhe mostra que, enquanto você relaxa as mãos e solta a justiça para Deus, ele assume a causa. Talvez você esteja assistindo a este vídeo e sinta que a injustiça que sofreu é um incêndio incontrolável.
Você acorda pensando no que lhe fizeram e dorme planejando o que diria se tivesse a chance. Essa ira está destruindo o seu recipiente, a sua saúde, o seu sono, a sua alegria. Você não consegue soltar essa corda sozinho. Ela parece fundida à sua pele. Mas o Espírito de Deus está aqui para realizar a separação. Ele retira a necessidade de ter razão. Ele retira o vício da indignação. O milagre é quando você olha para quem o feriu e percebe que o fogo apagou. Não porque a pessoa mudou, mas porque o cirurgião retirou o gerador de incêndio de dentro de você. Sinta o frescor do Espírito agora. Deixe as mãos caírem. Pratique o Rafa. Onde havia o calor das narinas inflamadas, receba o fôlego suave da paz que excede todo o entendimento. Hoje, no Caminhos da Fé, vamos percorrer um mapa espiritual através de 5 pilares bíblicos. Prepare o seu coração, pois o que você ouvirá não é apenas uma mensagem, mas um convite para uma libertação que o mundo jamais poderá oferecer. Muitas vezes, tentamos resolver nossos dilemas internos com força de vontade, terapia ou distrações momentâneas. Mas a Bíblia revela uma verdade profunda. Há coisas em nossa natureza que são tão enraizadas que somente o Espírito Santo de Deus tem a autoridade e o poder para extirpar. Não é uma reforma, é uma ressurreição. Ajude o canal se inscrevendo e fortalecendo a sua fé, continuando o vídeo. O fantasma da covardia, 2 Timóteo 1:7, a masmorra mamertina e o diagnóstico da deilia. Para compreender o peso das palavras que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo, precisamos fechar os olhos e realizar uma viagem no tempo. Estamos no ano 67 d.C., nas profundezas de Roma. Paulo não desfruta mais da liberdade vigiada de sua primeira prisão. Ele está na masmorra mamertina, um buraco úmido, escuro e gélido, conhecido como o Tullianum. O cheiro de morte e esgoto é onipresente. As correntes ferem seus pulsos envelhecidos e o som das botas dos soldados romanos no pátio ecoa como um lembrete constante de que o imperador Nero, mergulhado na loucura, deseja o seu sangue. Cristãos estão sendo usados como tochas vivas nos jardins imperiais. O medo não é apenas um sentimento, é um espectro que paira sobre cada seguidor do caminho. É neste cenário de terror absoluto que Paulo pega o pergaminho e escreve para seu filho na fé, Timóteo, que estava em Éfeso enfrentando oposição, cansaço e uma timidez paralisante. Paulo inicia com um diagnóstico espiritual que atinge o cerne da alma. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. No grego original, a palavra usada aqui é deilia. É fundamental que você entenda a distinção que o Novo Testamento faz, pois há 2 tipos de medo. Existe o phobos, que é o temor natural diante do perigo, um mecanismo biológico de defesa que nos protege. Mas a deilia é diferente. A deilia é a covardia moral. É o medo que retrocede, que se esconde, que se envergonha do Evangelho. É a força que nos impede de dizer não ao pecado ou sim ao chamado de Deus. Paulo está dizendo a Timóteo, e a cada um de nós, que se a sua vida é governada pela hesitação, pela vergonha ou pela paralisia emocional, esse espírito não vem de Deus. É um invasor. É uma contaminação que o Espírito Santo deseja, agora mesmo, arrancar da sua alma. A covardia é como um parasita que se alimenta dos nossos sonhos e do nosso propósito. Ela cria cenários hipotéticos de fracasso e nos convence de que somos pequenos demais para a missão que nos foi confiada. No seu cotidiano, a deilia se manifesta naquele silêncio, quando você deveria ter falado naquele passo que você não deu por receio do julgamento alheio, ou naquela sensação de que você nunca será bom o suficiente para ser usado por Deus. O que só o Espírito Santo pode fazer é identificar que esse fardo não é seu por direito. Ele retira a deilia como quem remove uma capa velha e infectada. Ele expulsa esse espírito de recuo para dar lugar a uma nova identidade. O processo de retirada começa quando você admite: este medo não é meu, ele não faz parte de quem Deus me criou para ser. Somente o Consolador tem a autoridade para olhar para as sombras que o paralisam e dizer: retira-te, pois este território pertence ao Rei. A substituição do DNA, poder, amor e equilíbrio. Quando o Espírito Santo retira a covardia,
ele não deixa o seu coração vazio, à mercê de novos invasores. Ele realiza o que podemos chamar de uma substituição de DNA espiritual. Paulo revela que, no lugar do espírito de medo, Deus deposita em nós uma tríade de virtudes sobrenaturais que transformam o ser humano de dentro para fora. A primeira dessas substituições é o poder, ou no grego, dunamis. Esta é a raiz da palavra dinamite. Não se trata de um poder político ou de força bruta, mas da energia sobrenatural de Deus que capacita o fraco a realizar proezas. Imagine uma lâmpada apagada. Ela tem toda a estrutura necessária, mas falta-lhe a eletricidade. O Espírito Santo é essa corrente elétrica. Ele retira a sensação de incapacidade e deposita em você a certeza de que a força para cumprir o seu chamado não vem de você, mas da fonte divina que habita em seu interior. A segunda substituição é o amor, o agape. Você pode se perguntar, por que o amor é o antídoto para o medo? O apóstolo João escreveu que o perfeito amor lança fora todo o medo. Isso acontece porque o medo é essencialmente egocêntrico. Ele pergunta, o que vai acontecer comigo? Como eu vou ficar? Já o amor foca em Deus e no próximo. Quando o Espírito Santo inunda o seu coração com o amor de Deus, o seu foco muda radicalmente. Você para de temer a crítica dos homens porque está embriagado pela aprovação do Pai. O Espírito retira o egoísmo do medo e coloca a coragem do sacrifício. Por fim, Paulo fala sobre a moderação ou equilíbrio, os sofronismos. Este é um dos termos mais belos do Novo Testamento. Significa uma mente sã, autocontrolada e disciplinada. O medo produz caos mental, pensamentos acelerados e confusão. O Espírito Santo retira esse turbilhão e estabelece o governo da lucidez. Imagine um mártir dos primeiros séculos diante do tribunal romano. Humanamente, o phobos, o medo natural, está lá. O coração bate forte, as mãos suam. Mas, sobrenaturalmente, a deilia, a covardia, foi retirada. O Espírito Santo assume o controle. O mártir olha nos olhos do carrasco com um brilho de dunamis, um coração cheio de agape e uma mente em total sofronismos. Ele não recua. Esse mesmo Espírito que sustentou Paulo e os mártires é o que habita em você hoje. Ele está pronto para retirar a insegurança sobre o seu futuro e a ansiedade sobre o que os outros pensam. Deixe o espírito de medo ir embora, pois ele nunca lhe pertenceu. Receba agora essa transferência de força. Sinta os sofronismos acalmando os seus pensamentos e o agape fortalecendo os seus passos. Você não foi chamado para viver nas sombras, mas para ser um farol movido pelo poder do Altíssimo. O diagnóstico da fonte, Marcos 7, 21, 23. O cenário da aparência e o quartel-general da alma. Vivemos em uma era de filtros. Filtros em fotos, filtros em palavras, filtros em comportamentos sociais. Gastamos fortunas e um tempo precioso tentando higienizar a nossa fachada, querendo parecer bondosos, equilibrados e íntegros diante dos homens. No entanto, o texto de Marcos 7 nos leva para os bastidores da existência humana, onde as luzes da ribalta não alcançam e as máscaras sociais caem por terra. Imagine a cena em Jerusalém. Os fariseus, mestres da aparência, estão preocupados com a lavagem cerimonial das mãos, com o rito externo, com a poeira que vinha de fora. Mas o mestre interrompe o ritualismo deles com uma declaração que ecoa como um trovão até os dias de hoje. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Jesus está realizando uma biópsia espiritual. No original grego, quando ele fala do interior do coração dos homens, ele utiliza a palavra cardia, mas não se engane. Ele não está se referindo ao órgão que bombeia sangue, nem apenas ao centro das emoções românticas. Na cosmovisão bíblica e hebraica, a cardia é o centro de controle, o quartel-general da vontade, o laboratório secreto onde cada decisão é destilada antes de se tornar uma ação visível. É aqui que reside o ponto central da nossa transformação. O ser humano pode, com muito esforço e disciplina, reprimir um comportamento. Você pode se policiar para não falar mal de alguém ou para não agir com violência física. No entanto, você não consegue, por força própria,
deixar de sentir a inveja ou de gerar o orgulho no fundo da sua alma. O esforço humano sem o espírito é como tentar limpar um rio poluído jogando perfume na sua foz. Você pode mascarar o mau cheiro por alguns metros, mas a fonte continua vertendo resíduos químicos. Jesus lista 13 toxinas que brotam desse centro. Ele fala de cacos, maus pensamentos, de pleonexia, avareza, o desejo insaciável de ter mais, e de hiperefania, soberba, orgulho. Note que ele coloca o mau pensamento no mesmo nível do homicídio, porque o homicídio é apenas o fruto maduro, enquanto o mau pensamento é a semente plantada no solo escuro do coração. O Espírito Santo é o único agente purificador, que tem autoridade para descer até o lençol freático da sua alma. Ele não se contenta em limpar o que os outros veem. Ele deseja retirar o que só você e Deus sabem que existe. A retirada da seiva amarga e a nascente pura, para compreendermos a profundidade dessa limpeza, imagine uma aldeia antiga que dependia de uma única fonte de água. De repente, as pessoas começaram a adoecer. Os líderes da aldeia, preocupados com a aparência, limparam as pedras ao redor da fonte. Pintaram o cercado de branco e plantaram flores coloridas em volta. A aparência era impecável, digna de admiração. No entanto, as pessoas continuavam morrendo. Foi necessário que um especialista descesse dezenas de metros dentro da terra, na escuridão total, para encontrar a causa real. Um animal morto que estava apodrecendo exatamente na nascente. Só depois que aquele corpo em decomposição foi retirado, a água voltou a ser vida. Este é o retrato de muitos que buscam a Deus apenas pela moralidade. Eles pintam o cercado da vida. Vão à igreja, usam palavras gentis, contribuem com causas nobres, mas por dentro sabem que existe algo apodrecendo. Existe uma inveja, pitonos, que dói quando o outro prospera. Existe uma loucura moral, afrosine, que nubla o juízo. O que só o Espírito Santo pode retirar da sua vida é justamente essa seiva amarga. Ele atua na retirada da inveja, substituindo a dor do sucesso alheio pela gratidão genuína. Ele atua na retirada da soberba, desmontando o trono do ego para que a humildade de Cristo possa habitar. Ele não tem medo da sua escuridão. Ele entra no seu coração, cardia, não para condená-lo, mas para realizar a cirurgia que você não pode fazer. Talvez você esteja cansado de lutar contra os mesmos pensamentos todos os dias. Você pede perdão, tenta ser melhor, mas a fonte parece sempre trazer as mesmas águas sujas de amargura ou desejo egoísta. Entenda uma coisa: Jesus não veio para lhe dar um manual de como se limpar. Ele veio para ser o seu purificador. O convite hoje no Caminhos da Fé é: pare de tentar limpar o rio pelas margens. Pare de gastar energia apenas com o seu comportamento externo. Convide o Espírito Santo para ir à nascente da sua história, aos traumas da infância e às raízes de rejeição que geraram essas toxinas. Deixe que ele retire a causa da sua doença espiritual e faça brotar de você rios de água viva. Quando a fonte é limpa pelo Espírito, a santidade deixa de ser um esforço e passa a ser um transbordar natural. O desmonte das máscaras, Efésios 4:25, o peso da veste de Pseudos e o cenário de Éfeso. Imagine a cidade de Éfeso no primeiro século. Era um centro cosmopolita, famoso pelo seu grande teatro e pelo majestoso templo de Ártemis. As pessoas ali viviam sob constantes pressões sociais, políticas e religiosas, muitas vezes sendo obrigadas a construir personagens para sobreviver à rígida hierarquia romana ou para serem aceitas em círculos de influência. É para esse povo, acostumado com a encenação, que o apóstolo Paulo escreve um comando cirúrgico: pelo que deixai a mentira. No grego original, a palavra para deixai ou ponham de lado é apoteste. Este não é um termo filosófico abstrato. Ele era usado especificamente para o ato físico de despir-se de roupas sujas ou contaminadas. Visualize um trabalhador que passou o dia inteiro nas minas ou nos campos de pastoreio, cujas vestes estão impregnadas de lama, suor e odores desagradáveis. Ele não tenta limpar a roupa enquanto a veste. Ele a arranca
e a joga longe para que possa finalmente sentir a água fresca sobre a pele. O Espírito Santo nos revela que a falsidade é exatamente essa veste contaminada que carregamos. A mentira mencionada aqui não se refere apenas ao ato verbal de proferir uma inverdade, mas ao que o grego chama de pseudos, um estilo de vida baseado na fraude, na pretensão e na aparência. Vivemos em uma era de curadoria da vida, onde mostramos apenas o que é belo e escondemos as cicatrizes sob filtros digitais. Mas por que mentimos? Porque fingimos ser quem não somos? A raiz da mentira é quase sempre o medo da rejeição. Mentimos porque acreditamos que, se as pessoas virem quem realmente somos, se virem as nossas fraquezas e as nossas dúvidas, elas nos abandonarão. O que só o Espírito Santo pode retirar é justamente esse apego à máscara de proteção. Ele identifica que o pseudos é um fardo psíquico exaustivo que consome a sua energia vital e o separa da verdadeira comunhão com Deus. Carregar o pseudos exige uma memória prodigiosa e um esforço constante para sustentar a narrativa. O Espírito Santo, no entanto, é o Espírito da verdade. Ele não vem para reformar a sua máscara, mas para retirá-la. Ele nos revela a nossa verdadeira identidade como filhos amados de Deus. Quando você entende que o Rei do Universo conhece cada detalhe do seu ser, até os pensamentos que você tem vergonha de admitir, e ainda assim o ama com um amor incondicional, a máscara perde a sua utilidade. A retirada da mentira pelo Espírito é um ato de libertação. Ele retira a necessidade de parecer perfeito e implanta a paz de ser autêntico. Somente sob o olhar de Deus, que nos vê por inteiro, podemos finalmente respirar sem o aperto da falsidade. Deixe que o Consolador ajude você a se despir dessa roupa suja hoje. Sinta o peso da pretensão caindo por terra, enquanto a luz da verdade divina ilumina quem você realmente é. O Vale de Jaboque e a saúde do corpo, para ilustrar esse processo de retirada da mentira, precisamos olhar para a vida de Jacó. O nome Jacó significa aquele que suplanta, ou, em termos mais diretos, o enganador. Ele passou a vida inteira construindo máscaras. Mentiu para o seu pai, Isaque, fingindo ser o seu irmão, Esaú. Enganou o sogro e viveu sob a sombra da fraude. Jacó era um mestre do pseudos. No entanto, houve uma noite no Val de Jaboque que mudou tudo. Jacó estava sozinho, despido de suas posses e de seus artifícios. Ele lutou com Deus até o amanhecer. No momento crucial daquela luta, o anjo do Senhor lhe faz uma pergunta retórica. Qual é o teu nome? Deus já sabia o seu nome, mas Jacó precisava confessar a sua essência. Durante anos, ele tinha usado o nome de outro para obter bênçãos. Mas ali, na presença do divino, ele finalmente deixou a máscara cair e disse: Meu nome é Jacó. Ao confessar que era o enganador, o milagre da retirada aconteceu. Deus retirou dele a velha natureza e lhe deu um novo nome, Israel. O Espírito Santo faz exatamente isso conosco. Ele nos confronta com a nossa verdade para que possamos receber a sua verdade. Paulo encerra o versículo em Efésios com uma justificativa biológica, porque somos membros uns dos outros. Imagine o seu próprio corpo. Se a sua mão toca em uma superfície incandescente, mas os seus nervos mentem para o cérebro dizendo que está tudo frio, o corpo inteiro sofrerá uma queimadura grave sem reagir. A mentira no corpo de Cristo ou em qualquer relacionamento humano é uma doença autoimune. É o sistema nervoso da alma atacando a si mesmo. Quando você finge estar bem enquanto está sofrendo, ou quando esconde um pecado por vergonha, você está impedindo que o corpo exerça a sua função de cura. O que só o Espírito Santo pode retirar é a barreira da vergonha que nos isola. Ele implanta a aletheia, a verdade. No grego, aletheia significa literalmente desocultar ou trazer à luz. Quando o Espírito retira a mentira da sua vida, o seu canal de comunicação com Deus e com o próximo se torna limpo e transparente. Você para de viver como uma ilha independente e passa a viver como um membro funcional de um organismo vivo.
A verdade o liberta da prisão de ter que ser o seu próprio Deus e o coloca na segurança de ser um filho dependente. Ao retirar o espírito de Jacó de você, o Espírito Santo está removendo a causa do seu cansaço e da sua solidão. Deixe que ele desmonte as defesas que você construiu. Falar a verdade não é apenas um dever moral, é o único caminho para a saúde da alma. Receba a coragem para ser vulnerável, pois é na fenda da nossa verdade que a graça de Deus encontra espaço para atuar. A substituição do vazio, João 15:11, o cenáculo e a anatomia da alegria completa. Para entendermos o impacto de João 15:11, precisamos olhar para o relógio da história sagrada. Jesus não proferiu estas palavras sobre alegria em um momento de triunfo terreno ou durante um banquete de celebração galileia. Ele estava no cenáculo. O pão já havia sido partido, o traidor já havia saído para a noite escura, e a sombra da cruz já se projetava pesadamente sobre a mesa. Humanamente falando, aquele era o momento de maior tristeza e despedida que os discípulos poderiam imaginar. Contudo, é precisamente neste cenário de morte iminente que o Mestre fala sobre alegria. O que o Espírito Santo faz na vida do crente é um milagre de substituição. Ele retira a tristeza circunstancial e o vazio existencial para implantar uma alegria que não depende do que acontece ao nosso redor, mas de quem habita em nós. No grego bíblico, a distinção entre as palavras é reveladora e profunda. O mundo busca a hedone, de onde vem hedonismo, que é o prazer sensorial e a satisfação dos desejos imediatos. A hedone é como um fogo de palha, brilha intensamente, mas se apaga rápido, deixando apenas cinzas e um frio maior no coração. Jesus, porém, oferece a chara. A chara é a alegria que emana diretamente da charis, graça. Elas possuem a mesma raiz linguística. Isso significa que a alegria que o Espírito Santo coloca em você não é um sentimento fabricado por pensamentos positivos, mas o resultado direto de estar conectado à fonte da graça. O Espírito Santo retira o vazio em forma de Deus, que todo ser humano tenta preencher com bens materiais, conquistas profissionais ou relacionamentos passageiros, e coloca a sua própria presença. O texto diz que essa alegria deve ser completa. No original, a palavra é pleru, que significa enchida até a borda, como um cálice que transborda e não permite que mais nada, nem a dor, nem a perda, o esvazie por completo. O Espírito Santo retira a doença do vácuo, aquele sentimento crônico de que mesmo quando tudo vai bem, ainda falta algo. Quando o Consolador retira a ira, o medo e a mentira, ele não deixa a sua casa espiritual vazia. Se a casa ficasse vazia, esses males voltariam com mais força. Ele a preenche com a chara de Cristo. É uma alegria que sobrevive ao luto, que canta nas prisões da vida, e que sorri diante das dificuldades porque está ancorada na eternidade. O que só o Espírito pode retirar de você é essa melancolia pesada que o pecado produz. Aquele sentimento de afastamento de Deus. Ao retirá-lo, ele planta uma nascente que jorra para a vida eterna. A seiva da videira e o fim da insatisfação crônica. Imagine uma videira em pleno inverno. Para quem olha de fora, ela parece morta, seca e desprovida de qualquer beleza. No entanto, por dentro daquele tronco rugoso, a seiva continua correndo, invisível ao olho humano, preparando o fruto da próxima estação. O Espírito Santo é essa seiva divina. A alegria do mundo é como uma flor cortada e colocada em um vaso. Ela é bonita e vibrante por um dia, mas já está morrendo porque não tem raiz. O que o Espírito Santo retira de você é a sua dependência de vasos, das circunstâncias favoráveis que o mantêm feliz temporariamente. Ele o planta diretamente na videira verdadeira. Ao fazer isso, ele retira o desespero de quem se sente sozinho e coloca o contentamento de quem sabe que está sendo alimentado pelo Pai. Vivemos na era da comparação e da insatisfação crônica. Olhamos para a vida alheia e sentimos que a nossa é insuficiente, gerando um vazio que dói no peito ao deitar. Esse vácuo existencial é uma toxina que o Espírito Santo deseja extirpar. Ele retira o desejo insaciável de sempre mais e implanta a plenitude de Cristo. A retirada que ocorre aqui é cirúrgica. O Espírito remove a nossa conexão com as fontes secas deste mundo.
as promessas de felicidade que entregam apenas ressaca emocional. Como ramos ligados à videira, a alegria deixa de ser algo que você tenta alcançar e passa a ser algo que você produz naturalmente por estar conectado. Você para de fazer força para ser alegre. A alegria passa a ser a consequência lógica de quem habita na presença do Consolador. Talvez você tenha passado anos tentando preencher o seu coração com coisas que prometiam satisfação, mas que deixaram apenas um rastro de cansaço. Hoje, o Espírito Santo quer retirar esse esgotamento de você. Ele quer arrancar o vácuo que o faz buscar felicidade em lugares errados. Ele não quer apenas que você se sinta bem por um momento. Ele quer que a alegria dele esteja em você. Uma alegria que o mundo não deu, e por isso, o mundo não pode tirar. Quando o Espírito Santo realiza o pleroo em sua alma, ele preenche cada fenda deixada pelo trauma e cada lacuna deixada pela solidão. Deixe que ele limpe os canais da sua alma para que a seiva da vida de Jesus flua sem impedimentos. Receba a alegria completa, aquela que transborda e contagia todos ao seu redor, transformando o seu deserto em um jardim regado pelo céu. O scanner do Espírito e a cirurgia final, a luz que atravessa as sombras da alma. Chegamos a um momento crucial da nossa jornada no Caminhos da Fé. Após percorrermos os desertos da ira, as masmorras do medo, os laboratórios do coração e os tribunais da mentira, precisamos entender como o Espírito Santo opera a retirada final. Imagine que o Consolador está agora a passar um scanner espiritual na sua alma. Este não é um scanner que busca falhas para punição, mas um sensor de amor que identifica onde as sombras ainda tentam se esconder. Onde houver vestígios de covardia, ele projeta a luz do poder. Onde houver o gelo do isolamento e da vergonha, ele traz o fogo do amor. Onde houver o caos da ansiedade, ele estabelece o governo da moderação. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e a verdade é a única força capaz de desintegrar as mentiras que o inimigo sussurrou ao seu ouvido durante anos. O medo, como vimos, é um mentiroso que tenta roubar o seu destino, fazendo-o acreditar que você é pequeno demais para o propósito de Deus. Mas o Espírito Santo realiza o que Paulo chamou de sofronismos, a capacidade de pensar com clareza, mesmo sob fogo cruzado. Ao retirar o turbilhão de pensamentos acelerados, o Espírito devolve a você o domínio próprio. Imagine a sua mente como um mar que até poucos minutos era fustigado por ventos de insegurança e ondas de incerteza. O Espírito Santo caminha sobre essas águas e ordena o silêncio. Ele retira o pânico e coloca a paz de quem sabe em quem tem crença no Pai. Esta é a fase da limpeza fina da cirurgia. Ele entra nas câmaras secretas da sua memória e remove a necessidade de ter razão ou de ser aceito por todos. Ele retira o egoísmo que alimenta o medo e coloca a coragem que nasce da filiação divina. Você que nos ouve agora, talvez sinta que a sua vida foi governada por um espírito de recuo. Você sempre parou antes de chegar à meta. Sempre calou-se antes de dar o testemunho. Sempre duvidou antes de crer. Esse espírito não pertence a você. Ele nunca foi um presente de Deus. O Espírito Santo está a realizar uma substituição de DNA agora mesmo. Ele retira a sensação de incapacidade e deposita em você o dunamis, a dinamite de Deus que explode as barreiras da impossibilidade. Deixe que este scanner divino identifique cada área de doença do vácuo, aquele sentimento de que algo ainda falta. O Espírito Santo preenche esse vácuo com a sua própria essência. Ele retira o cansaço emocional e coloca o vigor da ressurreição. Sinta a clareza mental voltando. Sinta os sofronismos estabelecendo ordem no seu caos. A retirada está completa quando você percebe que o fantasma do medo não tem mais onde ancorar, pois o seu coração tornou-se um território governado exclusivamente pelo Rei da Glória. O selamento e o transbordar final, a oração de selamento e a cirurgia do Consolador. Neste momento sagrado, convido você a fazer mais do que apenas ouvir. Convido você a participar da cirurgia. Feche os olhos da carne e abra os olhos do Espírito. Vamos nos colocar diante do trono da graça.
onde o Consolador aguarda para selar o que foi tratado nestas páginas. Pai Celestial, neste momento solene, nós nos colocamos diante da Tua presença sem filtros, sem máscaras e sem reservas. Reconhecemos que, sozinhos, somos incapazes de vencer as batalhas que ocorrem no território invisível da nossa alma. Clamamos agora pela intervenção direta e poderosa do Teu Santo Espírito. Espírito Santo, pedimos que realizes em nós uma cirurgia profunda e definitiva. Retira de nós agora toda a ira e o furor que tem queimado o nosso recipiente. Quebra o peso da mágoa e o calor da vingança que envelhecem os nossos ossos. Onde havia o fogo destruidor da indignação, sopra agora o Teu Shalom, a paz que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Senhor, arranca pela raiz o espírito de covardia. Não permitas que a paralisia do medo nos impeça de cumprir o nosso propósito no canal da vida. Substitui a insegurança pelo Teu poder, o isolamento pelo Teu amor e a confusão pelo equilíbrio de uma mente sã. Pai, limpa a nossa fonte interior. Adentre nas câmaras secretas onde se escondem os maus pensamentos, a inveja e a soberba. Purifica a nossa cárdia. Que do nosso interior não saiam mais águas amargas, mas rios de águas vivas que glorifiquem o Teu nome. Desmonta as nossas máscaras de pseudos. Liberta-nos da necessidade de mentir, de fingir e de buscar a aprovação dos homens. Retira de nós a roupagem da falsidade e reveste-nos com a armadura da verdade. Que sejamos autênticos, transparentes e seguros na identidade de filhos amados. Por fim, Senhor, preenche o nosso vazio existencial com a Tua alegria completa. Retira a tristeza que o mundo impõe e a melancolia que o pecado produz. Que a Sua alegria seja a nossa alegria. Que a nossa alegria não seja passageira como a do mundo, mas completa e transbordante. Pai, que este vídeo não seja apenas som e imagem, mas um instrumento de libertação real. Que ao encerrarmos esta narrativa, o Teu Espírito continue o trabalho de reconstrução, transformando vidas de glória em glória. Pedimos que o selo do Espírito Santo esteja sobre cada espectador, garantindo que o que foi retirado não volte mais, e o que foi plantado produza frutos eternos. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. E sinta o peso sendo removido agora. Sinta a leveza de quem foi operado pelas mãos do Criador. O que o Espírito retira, Ele substitui por si mesmo, e onde Ele habita, a liberdade plena. O novo caminho. De glória em glória, chegamos ao fim desta jornada narrativa, mas este é, na verdade, o início de um novo caminhar para você. Ao longo destes 10 capítulos, vimos que o Evangelho não é apenas uma mensagem de perdão, mas uma força de transformação radical. O Espírito Santo não se contenta em deixar você como você está. Ele tem um compromisso com a sua integridade e com a sua alegria. Lembre-se sempre, as coisas que o Espírito retira, a ira, o medo, a contaminação, a mentira e o vazio, não são partes de quem você é. Elas são invasores que tentaram roubar a sua paz. Agora que a cirurgia foi realizada e o selo foi colocado, você não precisa mais caminhar sob o peso do passado. Você está livre para respirar o ar puro do reino de Deus. Esta é a missão do nosso canal, Caminhos da Fé. Narrativas sagradas, trazer à luz as verdades profundas que restauram a alma e renovam a esperança. Que cada palavra deste roteiro tenha sido como uma semente de vida em seu coração. Não permita que o barulho do mundo lá fora abafe o sussurro doce do Consolador que agora habita em plenitude dentro de você. Se a ira tentar voltar, lembre-se do Rafa, solte as mãos. Se o medo bater à porta, lembre-se do Dunamis. Você tem o poder da ressurreição. Se a tristeza tentar nublar o seu dia, lembre-se da Chara. A alegria da videira corre em suas veias. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agradecemos por nos acompanhar nesta descida às profundezas e subida às alturas do Espírito. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e os seus pensamentos. Continue conosco nesta caminhada, explorando as narrativas sagradas que mudam destinos. Compartilhe esta luz com aqueles que ainda vivem sob o fardo da ira ou do medo. Lembre-se, o Espírito Santo é o seu companheiro constante,
o seu purificador e a sua alegria completa. Que a luz do Senhor brilhe sobre o seu rosto hoje e sempre. Este é o Caminhos da Fé, onde a palavra se torna vida e a alma encontra o seu verdadeiro lar. Vá em paz, revestido de poder, transbordando de amor e governado por uma mente sã. Até o nosso próximo vídeo.